O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê branco? Não há mais branco, não há mais sim senhor, mais senhor. Muito bem, gente, amiga, tudo bem com vocês, galera? Moçada, é o seguinte, passando com esse vídeo aqui, eu não sei se a música é assim, eu acabei de inventar, tá? E este aqui é o quinto e último vídeo sobre as revoltas regenciais que aconteceram no período regencial no Brasil. Obviamente, a balaiada. E por que tem esse nome? Hã? Ah, vocês não sabem, mas eu vou dizer para vocês, porque alguns dos seus líderes, alguns dos seus membros, né, os membros que participaram da revolta, confeccionavam balaios. Muito bem, essa revolta aconteceu no Maranhão. Maranhão. Muito bem, vamos lá ver o que aconteceu. Isso aqui é um resumo. Lembrando o seguinte, moçada, que por causa da playlist, eu fiz esses vídeos pequenos, então são resumos, né? Posteriormente, quando eu tiver melhor equipamento de gravação, melhor microfone, enfim, né, com melhor estética dos slides, eu apresentarei para vocês é, vídeos mais qualificados. Obviamente que farei isso, claro que farei isso. Mas por enquanto, em tempos de pandemia, é o que está dando para fazer. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, manda um abraço para mim, que eu sou muito carente de abraço. Muito bem. Resumo, onde aconteceu, já falei, foi uma revolta popular que aconteceu no Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. Então, mas é uma revolta que se estende por anos, né? E ela, claro, obviamente que é uma revolta que muitas pessoas vão morrer, porque o governo regencial atuou de forma muito drástica para reprimi-la, né? Bem, a situação social na província, como toda e qualquer província do Brasil naquele momento, era péssima. Péssima. Só que houve um agravante, no caso do Maranhão, porque o Maranhão é produtor de algodão. E aí o que que acontece? A gente está falando aí de 1838. Nesse momento, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão é, em plena expansão territorial no Far West. E na região sul dos Estados Unidos há uma grande produção de algodão. Lembrando que a Inglaterra já estava passando, já estava lá no fervor da Revolução Industrial e demandava bastante matéria-prima, que era o algodão. E aí, com a independência dos Estados Unidos conseguem suprir, conseguem se colocar como principal fornecedor de algodão para a Inglaterra. E aí isso vai prejudicar bastante o Maranhão. Prejudicando os negócios maranhenses, isso vai acontecer, obviamente, e vai ter um impacto social muito forte, né? E aí a população, de uma maneira geral, começa a passar por grandes dificuldades. Bem, e aí deveria procurar outra coisa, enfim, mas não foi porque a população começou a passar dificuldades. Bem, os principais líderes desse movimento foram o vaqueiro Raimundo Gomes, que tinha lá uma questão pessoal com o irmão para tentar resolver, e o quilombola negro Cosme e Manuel Balaio, que eram também negros, então eram negros que estavam com as suas demandas próprias, por exemplo, como a abolição da escravidão e melhoria nas condições de vida dos escravos alforriados, ex-escravos, né? E também dos escravos ainda não alforriados. Inicialmente, esse grupo revoltoso recebeu o apoio dos bentivis, que era uma classe média intelectualizada ali, que começou a apoiar o movimento, né, para tentar fazer um país, fazer ali, separar o país e conseguir um governo próprio que atendesse às demandas. Mais uma vez, o problema é o seguinte, a centralização política. Mas por que a centralização política é uma questão tão importante? É porque a corte brasileira, os regentes ali de uma forma geral, acabavam tomando muitas atitudes para beneficiar a própria corte em detrimento do restante do país. E aí o restante do país esquecido, aviltado, discriminado, alijado, defenestrado. Ou então o restante do país acabava então que se revoltava. Dependendo do gatilho que acontecia na província, eles acabavam pegando em armas e tentando tomar o país não, tentando tomar o poder do estado, da província, e fazendo um governo diferenciado. Então essa que era a questão, é porque os
de uma forma geral, o clima de hostilidade contra os regentes era em todo o país. Naquele instante, havia uma grande esperança que a única pessoa que poderia salvar o país seria Dom Pedro II, né? Mas Dom Pedro II ainda era uma criança e ele estava ainda crescendo, só depois que ele poderia assumir. Como a gente sabe, ele acabou assumindo bem antes do tempo recomendado, né? Muito bem. E aí, o Manuel Balaio, que era um quilombola também, ele acabou morrendo nos conflitos. Ele tem uma história pessoal muito trágica e ele acaba morrendo nos conflitos. O governo imperial mandou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o pacificador. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva vai atuar em vários conflitos para tentar resolver, né, os problemas dessas revoltas. E aí ele faz acordos, ele faz em tratados, enfim. Mas não deixa de mobilizar também as tropas para acabar com os focos de resistência. Então vamos ver aí com 8 mil homens para tentar debelar a revolta. O governo imperial promete que anistiaria. Nesse momento, ali em 1841, Dom Pedro II já estava no poder, né? E aí ele anistiaria, quer dizer, o governo prometeu que anistiaria quem se entregasse. Mas, enfim, o Raimundo Gomes aceita e ali vai enviado para São Paulo, mas o Negro Cosme não. Não vou me entregar de coisíssima nenhuma. Eu não vou lutar até o fim pela causa do povo. E aí, então, ele foi capturado e foi enforcado, como mostra esse desenho aqui do esse olhar altivo. É engraçado que esse desenho, se você olhar muito bem para ele, se você olhar por 7 segundos, mais ou menos, o rosto do moço começa a mexer, do Negro Cosme. E a figura, né, ele tem um olhar altivo, assim, em detrimento do olhar do soldado, que olha para o Negro Cosme como meio assustado, né? Enfim, então a Balaiara foi esse movimento, por um lado, teve a participação da classe média, por outro, teve a participação popular, né, que, principalmente de negros, que queriam melhoria nas suas condições de vida. Muito bem, agora uma palavrinha sobre os significados, os legados e a importância desses movimentos. Bem, essas revoltas, de uma forma geral, mostram como que, na verdade, há uma crença de que o povo brasileiro é pacífico, passivo, que não entra em confronto. Mas, na verdade, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente percebe diversos episódios em que o povo brasileiro não só se revoltou, como também criou projetos alternativos ao que estava vigorando naquele momento, né? Então isso aconteceu no período colonial, isso aconteceu no período imperial, isso aconteceu na República. Diversos momentos o povo brasileiro se revoltou contra aquilo que aquilo que ele acreditava que era injustiça, né? Muito bem. Nesse momento, essas revoltas elas colocaram em ameaça, sob suspensão, a questão da unidade territorial. Se os governos regenciais não tivessem sido habilidosos, eu digo habilidoso nem no sentido positivo, viu, pessoal? Mas se eles não tivessem debelado as revoltas, muito possivelmente aqui nesse território nós teríamos vários outros países falantes de português, mas seriam outros países, né? Porque o país é um país, o Brasil é um país de dimensões continentais, é do tamanho da Europa. E aí poderia existir aqui então uma enormidade de países, um monte de países, né? Bem, então a unidade territorial e, portanto, o Estado brasileiro ficou ameaçado. E aí, portanto, qual foi a grande lição? A lição é o seguinte: a gente tem que tomar atitudes para fazer com que as províncias não se sintam tão discriminadas e alijadas e aí possam contribuir para que elas não se revoltem mais, né? Bem, pois bem, é o que eu acabei de falar, essas revoltas mostram a dificuldade do Estado Nacional Brasileiro de se firmar, e, em alguma medida, essas revoltas também mostram como a questão escravocrata irá estender todo o segundo reinado. Pois é, a questão de escravo, porque em todas as revoltas a participação de escravos, ou ex-escravos, né? E é uma questão muito importante. Por um lado, você tem uma necessidade, não, né? O país estava vivendo um processo de transformação, de desenvolvimento em alguma medida. Por outro lado, nós tínhamos um problema, uma questão seríssima, que não foi resolvida, que foi arrastada pela barriga, que foi a questão da abolição da escravidão.
E isso causou para a gente um forte prejuízo social e econômico, porque até o ano de 1888, uma grande parte da população brasileira, por exemplo, não tinha salário. E aí, quando acontece a abolição da escravidão, essa galera é jogada à sua própria sorte. Claro que isso iria ter consequências, efeitos colaterais, inicialmente e principalmente para as pessoas, os ex-escravos e seus descendentes, mas para o Brasil de uma forma geral. Todo mundo é afetado com isso, porque essa população ela foi jogada à sua própria sorte. Essa que é a questão. E as revoltas mostraram a urgência desse tema ter sido tratado naquela época, porque se tivesse sido tratado naquela época com seriedade, pensando a longo prazo, muito possivelmente o Brasil hoje estaria talvez num outro patamar. Mas o se não existe na história. Tá bom? Moçada, um grande abraço para vocês, fiquem bem. Até a próxima. Tchau!